Ministro, boa tarde, muito obrigado pelo seu tempo, gentileza de me receber aqui no Ministério. O Ministério do Empreendedorismo fala com um público que, se hoje a gente sai às ruas, tem ainda uma oposição grande ao governo. O empreendedor, que é uma palavra que deu para a moda nas últimas décadas, ele talvez até no primeiro governo do Lula, ele tenha sido favorecido pelas políticas do Lula 1 e do Lula 2, mas ele não percebe isso hoje. Então, o seu ministério tem um desafio político muito grande, que é conquistar os corações e as mentes dessas pessoas que se titulam empreendedor. Politicamente, o senhor tem essa visão também sobre a sua pasta? E qual a avaliação que o senhor faz desde que ela foi criada do seu trabalho aqui? Eu tenho essa avaliação. Acho que o empreendedor, ele enxerga, não é o governo Lula, mas os governos, ele contra os governos. Porque ele acha que os governos querem cobrar impostos deles, querem descobri-los, vai saber quantos PIX eles fizeram, querem mandar DARF para ele pagar. E essa pessoa é exprimida, porque ela tem um padrão financeiro bem baixo. Então ela vê o governo dando atenção para quem está no CAD único, que é a pessoa que o governo dá atenção, porque tem que dar mesmo, né? E ela vê que os grandes, o agro, os industriais, se viram por cima. E ela fica exprimida ali nesse miolo, né? A criação do Ministério já é uma resposta para isso. Quando o Lula criou o Ministério, já criou um pouco pensando nisso, que é um público que estava um pouco que órfão de quem os defendesse, né? Ele é uma pessoa que não tem crédito. Quando o crédito abre, a gente cria linha de crédito, os bancos acabam oferecendo para quem não precisa, e para essa pessoa que precisa, ele não tem lastro. Então, nós criamos o Acredita para poder justamente o governo ser um fiador dessas pessoas, né? Nós chegamos a 600 e tantas mil pessoas ano passado em empresas que a gente conseguiu já ajudar. Mas ainda é tímido, se você comparar que é um universo de 23 milhões de empresas, de CNPJs, e que eles formam 99% do CNPJ do Brasil, né? Então, ele é um público a ser conquistado, você tem razão. Ele é um público... Ele tem que notar que nós não queremos que ele pague impostos. Nós queremos ajudá-lo financeiramente a ele ter facilidades, tanto para exportação, acreditar nele mesmo, ter linhas de crédito, melhorar os seus negócios, modernizar, digitalizar, que muitos ainda não são digitais, né? Ele é uma pessoa que vive apertado. O comerciante, o pequeno empresário, que fatura até 360 mil, que é a grande maioria do Brasil, ele tem como renda mensal algo em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 líquida, né? Então ele também não tem um padrão para poder pagar imposto, né? Então essa é uma discussão importante para ser feita. Ele tem potencial para crescer. Por exemplo, no ano passado, a geração de emprego no Brasil, esse nosso boom de empregos também positivo, 65% dos empregos saíram dessas pessoas aí, saíram dessas empresas. Não são as grandes empresas que geram a maioria dos empregos, são os pequenos negócios. Agora, essa visão moderna sobre o que é o empreendedor, ela é compartilhada pelos restantes do governo? Porque vou dar um exemplo aqui, e se o senhor quiser comentar esse exemplo, fique à vontade. O governo trabalhou no primeiro ano e meio num projeto de lei dos motoristas de aplicativo, com uma visão de que eles deveriam ser encarados como trabalhadores sindicalizados, principalmente no que se refere à previdência. Só que você vai perguntar para o motorista de Uber, de 99, o cara diz que ele é um empreendedor, né? Isso não tem uma dicotomia, assim, porque só de governo se referir a essa pessoa, poderia falar, olha, a gente encara que se você se vê como empreendedor, tudo bem, a gente encara dessa maneira também. Isso seria, eu acho, uma mudança de percepção grande para essas pessoas, né? Claro que tudo isso é conquista, né? O governo ainda é montado por várias pessoas com diferentes histórias. Há um grupo dentro do governo, do qual o próprio presidente da República, né, a origem do presidente é uma origem sindical, de trabalhador de fábrica. Ele mesmo fala isso, olha, eu fui da distribuição de fábrica. Mas eu notei nas últimas falas dele, já as 3 ou 4 últimas grandes falas dele, inclusive nessa última, ele abriu a reunião de ministros, dizendo isso, ó, eu percebi que mudou. Fazer o quê? Nós temos que entender essa mudança que aconteceu. A pessoa talvez não queira ser sindicalizada, não queira ter os horários
não queira ter algumas coisas que a gente achava que eram importantes, fundo de garantia, mas qual é a preocupação que todos nós temos que ter? Aí não depende muito de qual grupo né? É a Previdência. Porque como a gente tem um sistema brasileiro, o Sistema Único de Saúde, que é universal, e tem uma Previdência que também é universal, significa dizer que um rapaz que entrega pizza na Uber, na iFood, se ele cair, se machucar, ele vai parar no SUS que todos nós sustentamos. Então não é justo também que determinada pessoa possa se utilizar de um serviço que não contribui com nada, e se ele tem a chance de contribuir. E por outro lado, se ele vai se aposentar ou não vai se aposentar, ele vai cair no BPC, que também acaba sendo para todo mundo. Então, talvez esse seja o grande desafio, convencer internamente algumas pessoas, alguns grupos, que têm toda a lógica do que viveram. É como se você dissesse, por exemplo, no meu tempo, talvez no seu, menos, né? O meu sonho era ter um carro, era tirar a carteira de motorista e ter um carro. Os meus amigos aqui no Ministério, ninguém quer ter carro. Os jovens não querem ter carro, não querem tirar a carta de motorista. Eu achava aquilo, que pode, porque mudou, fazer o quê? São outros conceitos, né? Agora, o tempo e essas mudanças, elas são inexoráveis. Então, ou você se acostuma, ou você se acostuma. Do ponto de vista aí dessa discussão aí no Congresso, tem dois grupos importantes lá discutindo. A gente, como o Ministério foi criado depois do envio desse projeto, eu tenho discutido muito com o Luiz Marinho e com os próprios relatores das casas, das comissões que tratam desse assunto, e nós estamos chegando a um consenso para isso. Quem sabe criar, por exemplo, um MEI especial, que seja um MEI aplicativo, que não é o MEI normal que a pessoa paga os R$70 e tantos, R$80, mas um MEI especial. Nós temos um caso assim com os caminhoneiros. Os caminhoneiros no Brasil têm um MEI especial de caminhoneiro. Um outro conflito que nós resolvemos no Brasil, que também parecia muito difícil, que é o salão solidário. O salão de beleza, antigamente, estava muito conflito com quem usa a cadeira, o pagamento daquilo, que é um percentual. Hoje, esse conflito resolveu-se, um pagamento proporcional. E, claro, temos que estar atento que isso possa também servir a ajudar a Previdência. A gente sabe que não adianta querer criar um rombo para que depois a Previdência fique por conta do futuro que ninguém vai resolver, né? Hoje o presidente falou numa entrevista que o governo tem que melhorar, que a percepção das pessoas está correta, de que o governo tem que entregar mais. Ontem, o Gilberto Kassab, cujo partido integra o governo, o PSD, fez uma leitura numa conversa no mercado financeiro, que se fosse nesse momento, o Lula perderia a eleição, né, a sucessão. Como é que você avalia o momento atual do governo com vistas a 2026? Eu acho que, normalmente, o que o Kassab fala, você tem que tentar interpretar, né? É meio bíblico. Ele fala, cuidado com a maçã, é uma cobra e tal, mas não tem nada a ver com maçã e com cobra, é uma outra coisa, né? Eu acho que... O que estava por trás da fala dele, então? Eu acho que tem a ver com a reforma ministerial. O espaço que ele quer mais, que ele acha que o partido merece mais. Ele sabe que se o Lula fizer a 100, ele perde metade do partido dele. O partido dele só é grande porque o Lula deixa ser grande. Se ele falar para ele, tem o senador mais lulista que eu conheço é o senador do Kassab, né, da Bahia. Então, assim... O Otto Alencar. O Otto Alencar, que é um craque, aliás. Então, eu diria que o Kassab, não fosse por nada, porque o Kassab é muito inteligente, ele pode estar também fazendo um jogo de, olha, estou fazendo uma crítica aqui, e quem hoje é adversário do Lula no Brasil? O único nome que seria capaz de ser adversário do Lula é o Bolsonaro pai. O Bolsonaro pai está inelegível, não há hipótese de disputar a eleição, então, assim, o Lula hoje ganharia com o WO. Mas, seja como for... Até do Tarcísio de Freitas? Seria o melhor candidato. Do grupo do Bolsonaro, seria o melhor candidato. Porque é um moço educado, do ponto de vista comparado com o Bolsonaro, é alguém que não tem a rejeição do Bolsonaro, né? Agora, não é do ramo, não é da política, vai ficar com medo de fazer essa transição, ele tem que renunciar em abril, a decisão é só em julho, ninguém consegue... saber o que está dentro da cabeça daquele Bolsonaro,
Vai que esse Bolsonaro chega em julho e fala, não vai ser você, vai ser meu filho. Né? Que é o que todo mundo acha que ele quer, né? Então, eu suponho que acaba que o Tarcísio fica onde está, assim, até por, aparentemente, quando você já é governador, você é sempre um favorito ao cargo que você já está, né? E o Kassab, por sua vez, gostaria muito de ser vice do Tarcísio nessa relação. Mas vai ter que enfrentar muitas conversas, né? Porque o Bolsonaro não quer, já tem um vice, que é do partido dele, e além disso, o partido o PL, que é o partido do Bolsonaro, reivindica a vaga. Tem um rapaz, que é o André, que é o presidente da Assembleia, que é um excelente nome. Enfim, ali não vai caber todo mundo. Alguns vão ter que sair. Os que saírem, quando o coqueiro balançar, o coqueiro balançou, vai ter alguém embaixo para poder segurar. Tá sem escopo aí, que sobraram. O senhor é candidato ano que vem no governo de São Paulo? Se o presidente Lula concordar, serei. Eu gostaria de disputar a eleição. Eu disputei aquela eleição contra o Dória, foi uma eleição muito apertada, foi 1% que eu perdi a eleição. E foi uma eleição que o Dória não foi bem na sequência. Então eu fiquei com aquela vontade de, sabe, aquela saudade do que não aconteceu. Tentar colocar em prática uma ideia, que eu aceito. Mas eu faço parte de um governo do presidente Lula e, naturalmente, ele é que tem que ser o maestro dessa história e saber exatamente quem é que tem melhores condições para aquela eleição. Por exemplo, se o Tarcísio ficar no republicano e o republicano for apoiar o Lula, o Tarcísio vai apoiar o Lula. Bom, aí é uma coisa que está fora desse quadrado, né? Mas também é uma hipótese bastante remota, né? É remota, mas na política era remoto o Alckmin ser vice do Lula, era remoto tanta coisa, né? E assim, o remoto às vezes não é tão remoto, sabe? Pode não ser uma coisa assim aberta, mas pode ser um combinado. Por exemplo, o Lula acaba de declarar apoio ao governo para uma candidatura do republicano, de um excelente nome, o Hugo, para ser presidente da Câmara, que é o partido do Tarcísio. Se o Tarcísio não sair do partido até abril do ano que vem, ele estará com o governo. Embora o Marcos Pereira tenha dito que não vai estar com o governo, enfim, ainda é provável que esteja com o governo, né? Então, vamos ver os próximos passos do Tarcísio, se ele tem essa mobilidade. Ele é muito... Qual a sua avaliação sobre o governo dele hoje? Do Tarcísio? Olha, assim, eu acho que é um governo que seguiu uma sequência. Em São Paulo é muito difícil você errar. Eu brinco que São Paulo é tão organizado, a máquina é tão, assim, redonda, que nem o Dória conseguiu quebrar. Assim, a máquina, ela anda por si só. Obras, não há muitas obras do Tarcísio. Tem muitas ideias de obras, várias ferrovias, várias não sei o que lá, mas tudo meio que para frente. E tudo muito privado. Ele tem a marca de ter vendido a Sabesp, que, enfim, para ele é um mérito, para mim é um demérito. Porque eu acho que a Sabesp cumpria uma jornada assim, muito importante. Primeiro, porque era uma empresa, a segunda maior empresa do mundo em saneamento básico. Um patrimônio dos paulistas. É uma empresa que vale 100 bilhões. Então eu perguntei, nós somos 45 milhões de paulistas. Se você vende uma empresa que vale 100 bilhões, cadê a minha parte dessa história? Porque eu ajudei a construir aquela empresa, eu e todos os paulistas, né? Ela é uma empresa com muita tecnologia, muito forte. E, ao mesmo tempo, era também uma empresa que dava um lucro anual de 3, 4 bilhões. Não me parece razoável que você venda uma empresa que dá 3, 4 bilhões de lucro por 12 e para uma única concorrente, não parece um outro concorrente, só um concorrente, só uma empresa do mundo todo se interessou em comprar a Sabesp. Quer dizer, de qualquer maneira, foi uma opção política, foi feito e, enfim, está resolvido. E a parte da segurança pública, que ele começou com uma força com a história da segurança, umas intervenções lá no litoral de São Paulo, mas os excessos sempre aparecem com o tempo. E você vai perdendo um pouco da mão. Eu tenho muita relação com a segurança pública de São Paulo, os policiais, a polícia tem muita relação comigo. Sabe, no fim, sobra para o pessoal lá da ponta. O soldado, que é quem está na ponta, quem vai responder processo é ele, quem vai se estrepar é ele, entendeu? A pessoa determina, vai tocando aí, toca fogo no mundo. Depois, quando a bomba aparece, fica os processos para os policiais, né?
que normalmente são pessoas muito simples. Um policial militar é de origem normalmente simples, não é uma pessoa sem muitas posses, sabe? Então, eu não vejo grandes obras entregues. O que acontece é que também, assim, ele, como eu disse, São Paulo é um estado meio que arrumado. Então, existem coisas que já andam normalmente muito bem, mas não tem uma coisa assim, Cracolândia, que era uma coisa assim histórica. O relacionamento dele, o acerto no apoio, a ganhar a eleição da capital e ter feitado o apoio ao prefeito, deu mérito. Falou, olha, eu fui o responsável. Ele, na hora certa, ele ficou até o final com o prefeito, né? Ele não tem sido muito correto com o Bolsonaro, porque ele deve muito da função dele ao Bolsonaro. Eu acho que se não fosse o Bolsonaro, o Tarcísio não seria governador. Por que ele não tem sido correto com o Bolsonaro? Eu sinto que os comandos ali das coisas principais não estão no grupo original do Bolsonaro. Ele trouxe um grupo dele e o resto está dividido lá entre as máquinas partidárias que comandam São Paulo. Porque mesmo alguns radicais do governo, por exemplo, o Derrite, não é Bolsonaro, né? Não, não é Bolsonaro. A gente fala radical porque às vezes o cara é militar, mas assim, ele não tem os bolsonaristas legítimos de São Paulo, que eram mais assim fanáticos, que ajudaram muito, não ficaram no governo. Eu também não estou lá acompanhando o dia a dia, não sei lhe falar. Mas eu posso garantir que na Assembleia Legislativa, por exemplo, onde eu tenho mais acesso, as pessoas que são Bolsonaro lá na Assembleia acham que ele não prestigia o suficiente por ver o que eles fizeram por ele. Né? Sim. Assim, eu vou dar um exemplo, assim, tem um deputado federal chamado César Madureira, que foi o primeiro e talvez o mais importante deputado evangélico da Assembleia de Deus, que jogou muita força na campanha do Tarcísio. E se sente meio excluído do processo. Cezinha, né? Cezinha, Mas também, claro, tudo isso, assim, quem não está vinculado no dia a dia não sabe o que ele fez de correto, eu acho. Ele evitou conflitos com o presidente Lula. Quando tivemos um problema em São Sebastião, logo no comecinho do governo, no Carnaval, eles fizeram uma ação em conjunto, eu estava lá, inclusive, isso é positivo para ele, quer dizer, se aproximar, independente de qualquer coisa, ele também é governador de todos os paulistas, né? Depois, os episódios que teve chance de fazer, é o caso agora do túnel Santos-Guarujá, que é uma obra muito importante para o governo federal, pela ligação, pela importância do Porto de Santos. Ele está se dispondo a fazer em conjunto, o que também vai ser muito bom. Eu diria que ele talvez assim, ele é uma pessoa talvez boa para poder tocar obras ou coisas, mas ele não é muito ligado nesse mundo da política. Então, ele não sabe distinguir muito quem é prefeito da onde fica cada cidade, entendeu? Quais são os problemas reais, né? Ministro, para a gente concluir, o seu partido tem um nome nos seus quadros que é apontado em pesquisa como um dos futuros líderes da esquerda no país, que é o João Campos. Inclusive, deve se tornar presidente do partido do PSB em maio desse ano. Qual é a sua visão sobre o futuro político do filho do Eduardo Campos? Ele é um nome para a presidência da República no futuro? Acho que sim. Eu via muito isso no Eduardo, né? Você sabe que eu vi muito com o Eduardo, era como se fosse um irmão. E a gente tinha uma discussão, eu e o Eduardo. Eu tinha certeza que ele ganharia aquela eleição. E ele também. A única discussão é que ele achava que ia ser no segundo turno e eu acho que ia ser no primeiro. O João tem as mesmas características, é brilhante em todos os sentidos. Claro que tem um caminho, começou mais jovem, foi prefeito mais jovem, então é um caminho que ainda tem um tempo para amadurecimento. Mas ele é um nome para o Brasil, ele é um nome que desponta no Brasil. Pela primeira vez, quando fui passar o carnaval em Recife, no carnaval passado, né? Eu não conhecia aquele carnaval do Galo e tal. Várias pessoas de São Paulo me pediram para pegar autógrafo, fotografia com o João, enfim. Quer dizer, ele é conhecido lá em São Paulo já como uma pessoa de muito destaque, né? Tem que tomar os seus cuidados, porque também você sabe que essa coisa, nem sempre o caminho que você gostaria que acontecesse, acontece como você quer, né? Mas ele tem todas as condições, né? Tinha um amigo lá em Santos, que foi prefeito de Santos, que ele dizia,
Olha, tem rabo de jacaré, tem cabeça de jacaré, tem pata de jacaré, não pensa muitas vezes, vai ser jacaré. É jacaré. Ministro, obrigado pelo seu tempo, pela gentileza de me receber aqui e um bom ano de realizações aqui no Ministério. Obrigado. Vocês também. Obrigado.